Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de vídeos da Alpha Telecom. Hoje com um belíssimo Yaesu FT2000 do nosso amigo Fernando, Papa Yankee 2 Lima Victor de Itupeva. Esse rádio está apresentando alguns probleminhas de transmissão. Aqui a gente vai fazer um teste. Rádio em 20 metros, CW. Ele não está entregando a potência total. Ora, colocando ele em transmissão aqui, ele tem próximo de 80 watts, mas oscilando um pouco a potência. Aqui no próprio wattímetro externo, também indicação de uns 80 watts. Também dando uma pequena oscilada, muito leve. Mas o que me chama mais atenção é justamente a leitura de ALC. Aqui, alterar a posição de leitura do medidor do rádio. A ALC, não existe leitura de ALC. Eu vou desligar aqui o MOX, tirar ele de transmissão. Vou colocar o rádio novamente em transmissão. Ele dá um pulso na ALC e cai. Vou dar um tempinho. Vamos colocar ele em transmissão. Ele dá um pulso e cai. A ventoinha já armou. Está funcionando normalmente, mas não consegue ter leitura de ALC. Só dá um pequeno pulso e já cai. Isso ocorre em todas as frequências, tá? Mesmo aqui em 7 MHz. Passar aqui para Power. Aqui ele tem um rendimento um pouquinho, a coisa melhor, em torno dos 90 watts. Mas o ALC também não é presente aqui, a leitura de ALC. Se agora voltarmos a colocar ele em transmissão, existe um pico e logo ela cai. Isso em todas as frequências. E junto com o próprio dono aqui, eu fiz uma avaliação prévia no momento que ele trouxe o equipamento. Eu pude notar também que ele não está aceitando os ajustes do menu de serviço. Eu tentei efetuar vários testes aqui com ele, regular justamente o ALC e nível de potência. Ele não aceita de forma alguma. Eu vou colocar agora o rádio em modo de ajuste e mostrar para vocês também o que está aparecendo no menu de serviço. Rádio já em modo de ajuste. Vou colocar ele em transmissão. Ele tem uma pequena indicação aqui de ALC, mas ela está meio estranha. Potência de transmissão aqui em torno de 90 watts. Se eu for tentar calibrar o ALC, aqui eu calibrei. Eu vou tentar jogar a potência um pouco mais para cima. Aqui eu tô com o ALC mais ou menos no ponto ideal. Eu tenho próximo de 100 watts. Vamos deixar os dois aqui no mesmo plano. Eu vou aumentar aqui o valor para tentar colocar exatamente 100 watts no medidor, ou até passar para eu fazer alguns testes. Veja bem aqui o ALC como ele caiu. Dois pontos que a gente altere aqui, o ALC ele já fica meio estranho. Tá vendo? Ele cai de uma vez só. A potência também oscila um pouco, mas o que mais me chamou a atenção também é que eu não consigo ter ganho de potência, tá? Se eu tentar subir o valor de transmissão aqui, eu estou no valor máximo 255. Eu não consigo mostrar ao mesmo tempo aqui no wattímetro. Ele não passa de 75 watts no momento ali, mais ou menos uns 75. Ele está bem estranho. Conforme eu vou recalibrando aqui, eu ajusto um pouco de um lado, do outro. No máximo 80 watts, nem isso.
ele dá um pico e já cai. Ou seja, até para o ajuste do menu de serviço aqui, o rádio está se comportando de forma estranha, tá? Era para, nesses testes, eu consegui que o rádio ele me fornecesse uma potência acima até de 150 watts. E ele mal chega a 100 watts. Então a gente vai fazer um teste. Eu quero verificar. Eu já, junto com o Fernando, demos uma olhada aqui. O rádio é totalmente original. O PA dele está todo original. Não tem marcas de manutenção anterior. Só que eu quero fazer alguns testes justamente nos transistores de saída, porque esse modelinho de FET ele costuma perder eficiência. Ele altera um pouco o jeito de operação dele e altera por completo leitura de LC, o ganho. Então, apenas por desencargo, vamos fazer a substituição. Eu tenho um parzinho também aqui desses transistores já no laboratório, justamente para teste. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Está aqui o PA do FT2000, os transistores drivers e os transistores do estágio final. Estou desconfiado deles, então quero fazer a substituição, colocar um parzinho que eu tenho aqui para teste e vamos ver qual que vai ser a reação do rádio. Tá aí os transistores novos no lugar, parzinho casado também. Tudo ok. Chegou a hora de fazer o teste. Vamos ver se o rádio volta a ter o comportamento normal que deveria. Ele indicar LC e também aceitar o ajuste de potência na parte do menu de serviço, possibilitando aqui deixar o rádio alinhado como tem que ser. Chegou o momento da verdade. Será que eram os transistores de saída de RF mesmo com problema? Será que apesar deles estarem amplificando, já não estavam gerando o ganho que deveriam realmente ter? Então, aqui o teste, continuamos em 14 MHz. A gente já pode notar aqui em transmissão que o rádio já está fornecendo 100 watts. Ele pelo menos está indicando aqui no rádio 100 watts, né? Aqui no watímetro a gente já tem uma indicação um pouquinho acima, uns 105 watts. Será que a gente vai ter leitura de ALC? Aqui passar o medidor do equipamento para a função ALC. Tá aqui, rádio em ALC. Tá ainda um pouquinho fora a leitura normal. Agora a gente vai precisar efetuar todo o alinhamento correto do rádio, ajustar a tensão de baias, corrente de repouso deles, mas já voltou a operar da maneira que deveria. Vamos ver agora aqui em 7 MHz. O LC também, que nem falei, ainda está fora. É um par de transistor completamente novo. Aqui no rádio indicando pouquinha coisa abaixo de 100, como vocês podem observar. No watímetro temos um pouco mais de 100. Então o rádio necessita de um alinhamento completo. A gente vai agora dar aquela geral, fazer aquele alinhamento fino, dar aquela tensão legal para ele. Parte de recepção também eu quero testar, alinhar aqui a transmissão. O Fernando ele reclama também que esse rádio ele gera um pouco de interferência na TV dele. Então pode ser já a causa desses transistores, mas mesmo assim eu quero fazer uma geral aqui para que ele não tenha problema algum. Rádio no modo de serviço. Vocês lembram que o comportamento dele estava bem estranho, né? Ele não aceitava o ajuste de ALC, a potência, quando ele estava fazendo o ajuste aqui do equipamento, mal chegava a 80 watts. Será que agora ele vai aceitar? Então vamos colocar ele em transmissão. Ok, temos aqui, quero ajustar o ALC desse rádio, colocar ele aqui no ponto e aqui verificar a potência de transmissão. Como naquela demonstração que eu fiz, conforme eu ajustava a potência LC,
também a gente tinha uma queda lá na indicação da potência de transmissão. Eu vou agora subir a potência. Vocês podem ver que eu chego a um valor mais alto, o normal. Então quer dizer que aqui agora está tudo da maneira correta. Eu consigo controlar a ALC no ponto certo. Temos aqui o ALC no ponto correto e o rádio com 100 watts. Sanou realmente o problema. Agora é questão apenas de alinhar o rádio. Durante os testes aqui de transmissão, eu notei que o rádio está pouquinha coisa fora de frequência. Então o rádio já está aqui no menu de serviço na função correspondente ao ajuste do oscilador de referência. Aqui no frequencímetro tem o 68.909.960. Então está um pouquinho para baixo. Esta variação aqui que a gente tem nas últimas casas é normal, tá? Por mais preciso que seja o oscilador de referência aqui do FT2000, ele tem um pequeno drift que não representa problema algum ao equipamento, tá ok? Então vamos ajustar aqui para que a gente chegue em 69 MHz. Aqui 69 MHz é o que eu precisava. Eu tenho como instrumento um instrumento de precisão, então eu consigo ver até em hertz a variação. Se for ver o oscilador de referência por um equipamento de uso amador, ele realmente até excede as características necessárias, pois dificilmente um usuário comum vai precisar de uma precisão, vai necessitar de uma precisão tão absurda assim, tá ok? E ele entrega facilmente tudo que é necessário, tá ok? Então agora o valor já acertado, memorizado, podemos ver aqui, registrado no equipamento. Dá continuidade no alinhamento, aqui a parte inferior do rádio também em excelente estado, toda original. Agora eu quero ver alguns pontos na parte de recepção dele, verificar se está tudo ok. Efetuando testes agora com a parte de recepção aqui no FT2000. Meu gerador está fornecendo um sinal com amplitude de 36 dB microvolts. Aqui eu tenho a indicação de S9, conforme informa o manual de serviço. Esse aqui é o receptor 1. O RX2 eu tenho em torno de S6. Mas no caso aqui não foi apenas alteração da indicação de sinal. Não é a posição do S-meter em si. Ele perdeu sensibilidade. Houve uma queda de sensibilidade nesse receptor. No receptor desse lado. O receptor principal ele é totalmente independente do receptor 2, tá? São partes distintas no rádio. No caso, o RX2 é esta placa que fica aqui, tá? Fica na lateral. E o culpado por perda de sensibilidade já é um conhecido de vocês de longa data. Tá aqui, RX2, receptor 2. E o problema de perda de sensibilidade, os filtros toco oxidados. Como vocês podem ver aqui, no caso desses filtros, eles já estão até na parte externa com indicação de oxidação. Então eles estão fazendo com que o rádio ele tenha uma perda acentuada de recepção. Esse é um problema muito comum no Kenwood TS2000, no IAS FT857, FT897
e alguns rádios também monobanda de VHF, alguns dual band também sofrem com esse problema. A simples substituição deles vai resolver e voltar ao rádio ao original. Eu conversei com o dono a esse respeito. Ele pediu para segurar no momento essa manutenção, já que foi necessária a substituição dos transistores de saída de RF, fazer um alinhamento, dar aquela geral no rádio. E como ele não utiliza o RX2, ele falou que acho que nunca utilizou a recepção simultânea dele aqui. Ele comentou que nunca apertou essa tecla para poder fazer a utilização. Então que ele não tem necessidade agora de fazer a substituição. Pediu para deixar mais para frente, então assim será. Aí num futuro, aí numa outra oportunidade, ele faz a substituição. Pode ser comigo, com outro prestador de serviço, mas está aqui já a dica do que acontece com esse rádio. Então fazer o alinhamento aqui na parte do receptor principal, verificar, fazer um ajuste bem fino aqui na indicação de S-meter dele, continuar com os testes. Já estamos praticamente nos finalmente com esse FT2000. Fernando, seu rádio finalizado. Tá aqui os transistores originais que estavam com defeito, substituídos. O rádio passou a operar normalmente. Fazer um teste agora de transmissão aqui em 20 metros. Colocando o rádio em transmissão. Temos aqui 100 watts. Certinho. Legal. Aqui no meu watímetro também tenho 100 watts. Firme. Sem nenhuma oscilação. Legal, né? Show de bola. Firme e forte. Vocês lembram que não havia leitura de ALC, né? Agora eu vou passar o medidor do equipamento para a leitura de ALC. Está aqui dentro do padrão. Vamos aqui no final da escala a indicação. Em todas as bandas a indicação é correta de ALC. Tudo ajustadinho. Se formos verificar os outros valores também. Aqui potência. SWR é 1:1, está na carga fantasma. Corrente de dreno, em torno de uns 14 amperes. Tensão da fonte de alimentação 13,8. Legal, maravilhoso. Agora funcionando 1000%.